Gente, bom dia! Gente bonita do meu coração, saudade de vocês. Como faz falta a igreja, não é? A gente chega de domingo, chega, o final de semana e faz falta. Tenho certeza que assim como eu, vocês também estão sentindo. Mas louvado seja o Senhor, porque nós temos este lugar aqui, temos a nossa equipe e nós temos como fazer este culto a fim de que muitas pessoas sejam abençoadas. Então, se concentra, me escuta por alguns minutos, eu preciso da sua atenção para que juntos nós possamos entender a palavra do nosso Senhor, porque eu sei que Deus vai falar ao meu coração, como Ele já tem falado, vai falar ao seu coração também. Vamos lá? Então, para começar, eu gostaria de contar uma história. O Felipe vai jogar aí na tela, vai ficar grande essa foto aí para vocês, tá bom? Essa foto, tá certo que ela não é do tempo que eu vou falar, eu achei essa foto na internet. É de um general, tá bom? Essa foto é de um general da Primeira Guerra Mundial, mas eu vou falar de um general que ele é um general americano, norte-americano, e ele então era um general na Guerra do Vietnã. Ele lá tinha a sua equipe, tinha o seu batalhão, só que no meio da Guerra do Vietnã, ele e seus amigos, ele e seu batalhão, alguns ali do seu batalhão, foram pegos e eles foram levados como presos de guerra. E eles foram levados, então, de volta para aquele lugar, para aquela área de concentração. E ali eles ficaram, e ali eles foram torturados, e aquele medo, aquela desesperança, aquela tristeza. Imagina um general que ele é capturado de guerra, ele então se sente frustrado porque ele não conseguiu salvar a sua equipe, ele não teve uma boa estratégia, ele não conseguiu fazer o seu dever. Então aquele homem estava frustrado, triste. Mas ali alguns dos seus companheiros, eles estavam mais felizes, eles estavam mais esperançosos do que aquele general. Eles falavam assim: olha, eu tenho certeza que até o Natal, os nossos amigos, a nossa pátria, eles vão nos resgatar, eles vão vir aqui, vão tirar a gente e a gente vai estar em casa para passar o Natal com a nossa família. E então passou o Natal, só que ninguém veio. E alguns outros então ali, eles também ainda esperançosos, felizes, eles estavam ali e falavam: não, eu tenho certeza que na Páscoa as coisas vão mudar, a gente vai poder passar a Páscoa com a nossa família, na nossa casa, e a gente vai poder estar no nosso país, e a gente não estará mais aqui como preso, torturado, tendo que viver essa vida ruim. Mas passou a Páscoa e ninguém veio. E aquelas pessoas começaram então a olhar ao seu redor, a olhar para aquilo que havia acontecido com elas. E o medo de não viver, o medo de morrerem ali mesmo, o medo de não verem mais a sua família, o medo de que seus sonhos, os seus projetos, os seus planos iriam acabar ali. Aquele medo foi tomando conta da fé que eles tinham, de que aquela situação iria mudar, de que eles seriam resgatados. O medo encontrou e tomou o lugar da fé. Mas eu queria ler uma frase, fazer com que a gente pense sobre isso. Porque olha só, vamos pensar sobre isso. Vamos lá, Fê, clica aí para mim para eu conseguir passar o slide. Vamos lá. Olha só essa mensagem, olha isso aqui. Mas você já parou para pensar que muitas vezes vai ficar grande para você essa frase? A nossa fé, ela se deteriora conforme as circunstâncias pioram em nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? A nossa fé deteriora conforme as circunstâncias da nossa vida pioram. Talvez você já colocou em xeque a sua fé em Deus, ou que Deus é bom, ou que Deus está com você, mediante as situações da qual você viveu. Talvez nos momentos em que você mais questionou Deus e sobre a existência de Deus, sobre o agir de Deus, fossem momentos em que as situações na sua vida não estavam boas. A fé foi tomada pelo medo, foi tomada por tantas outras coisas
e ela some, ela desaparece. A fé se deteriora conforme as situações da nossa vida pioram. Mas as situações da nossa vida, elas são muito randômicas, muita coisa pode acontecer ou não acontecer. Mas quando elas acontecem, o medo entra na nossa vida. O medo entra no nosso coração. Só que sabe o que acontece quando o medo entra? O medo entra na nossa vida e a gente parece que vira adivinhadores do futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. Porque a gente olha e fala assim, olha, eu tenho certeza que por causa disso que está acontecendo, aquele meu sonho vai morrer, aquele meu plano já não dá mais certo, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, eu vou ter que, sei lá. E a gente começa a perder a esperança. O medo, vamos lá, vamos passar o... Não está ligado. O medo faz com que saibamos que o futuro nos reserva. O que não nos reserva e que ninguém está controlando o futuro, nem mesmo Deus. A nossa situação mudou, não é? A gente vive numa situação muito difícil. E talvez seja isso que passa no meu coração e passa no seu coração. O medo faz isso. O medo começa a dizer aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai dar certo. Aquilo que controla a nossa vida. Quando o medo entra e toma o nosso coração, quando ele impacta a nossa fé, quando ele mexe na nossa fé, o medo vai dizer aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer. Ele começa a direcionar a nossa vida. É mais ou menos assim, se você tem medo de água, vamos dizer assim, você vai evitar a todo custo encontrar com água. Então quando você tem esse medo de alguma coisa, esse medo vai controlar a sua vida, vai controlar a minha vida, vai controlar a nossa vida. Porque ele toma o lugar da fé. E é isso que eu gostaria de falar hoje, quando o medo impacta a nossa fé. Quando o medo impacta a nossa fé. Bom, eu sei que eu não tenho nada para acrescentar sobre isso, mas eu sei que a palavra de Deus tem. E o texto que nós vamos ler é Marcos 4, do 35 ao 41. Este é o texto. Vai ser um texto bem conhecido. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Eu tenho certeza que vocês já viram uma parte. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de dar o contexto de Marcos e entender como chegou até lá, os sonhos, os planos daqueles homens, o que estava acontecendo naquela história. Então Marcos, é o evangelho dos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ele é escrito por João Marcos. Só que muitos afirmam, muitos creem que quem é o autor de verdade deste texto é Pedro. Sim, o Pedrão. Pedrão que a gente conhece bem das suas histórias de caminhar com Jesus. Esse texto seria escrito por volta de 30 a 35 anos após a ressurreição de Jesus. E Pedro tem a certeza, quando ele vai falando com João Marcos, de que Jesus vive, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus ele veio para salvá-lo, para mudar a sua vida e para mudar a vida de todos, para salvar a todos. Ele tem essa plena certeza. Então o Evangelho de Marcos vai começar com Jesus no primeiro capítulo, no versículo 15, falando assim, olha, gente, Jesus aparece do nada e ele fala, enfim, chegou o tempo prometido, falava Jesus, e ele proclamava e ele falava, o reino de Deus está próximo, chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, ou seja, aquele que viria salvar a humanidade, aquele que viria principalmente salvar Israel, estava ali. E ele começa a chamar pessoas, chama os seus discípulos, cura o paralítico, ele vai conversando com pessoas, ele expulsa demônios, ele faz muitas coisas que só o Messias poderia fazer. E então ele começa a falar com o povo, ele começa a falar com as pessoas, e ele chega então no capítulo 4, que após ter conversado com as pessoas, ele monta no barco e fala, vamos para o outro lado, vamos ir passar para o outro lado, vamos pegar esse mar aqui, vamos para o outro lado. E então o texto vai falar, que vai ficar grande aí para você, está dizendo assim, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado deste mar. Com ele
a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Eu quero parar aqui, eu quero que a gente possa pensar um pouco sobre esse versículo. Olha só. Aqueles homens eram pescadores, não é? Agora você consegue se imaginar, você que talvez não seja um pescador, como você ficaria se de repente o barco que você está andando, talvez muitas pessoas já andaram de barco, de repente o barco vem a onda, vem aquela tempestade, e vem a água e volta a água, e você consegue se imaginar? Olha só, porque se a gente que não... Eu não sei nada de barco, não sei nada de pesca, não sei nada. Agora, se a gente, se estivesse numa situação dessa, ficasse assim, imagina aqueles caras que sabiam. Porque olha a seguir, olha o que eles estavam pensando, o que aconteceu com eles. Olha só, Jesus, ele dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Então, olha só, vamos parar, vamos pensar nesse versículo. Aqueles homens, pescadores, viram uma tempestade. Eles já, ali era o mar da Galileia, eles já haviam pescado muito tempo ali. Eles já sabiam como era o mar, eles conheciam. Mas aquela tempestade era maior do que talvez qualquer uma que eles haviam visto até aquele momento. Aquela tempestade era algo que fez tremer a base daquelas pessoas. Aquela tempestade foi algo excepcional, porque aqueles homens olharam e falavam assim: gente, a gente vai morrer. Não tem jeito, acabou. Não tem jeito, tudo que a gente consegue ver é a tempestade. Mas antes deles virem e acordarem Jesus, quanto tempo será que não se passou? Será que eles não tentaram pegar uma espécie de balde, pegar a água, tirar? Será que alguém não pegou o timão e tentou segurar e tentou mexer e tentou escapar das ondas e tentou fazer o seu melhor? Mas conforme aquela situação ia caminhando, aquela tempestade ia crescendo, a água vinha e entrava no barco. Tudo que eles conseguiam olhar era aquela tempestade. Tudo que eles conseguiam temer era aquela tempestade. E de repente, tudo aquilo que eles viram Jesus fazendo, a tempestade era tão maior, era tremendamente maior. Só que quando eles olham e falam: Jesus, você não se importa que a gente morra? Muita coisa está rolando ali na cabeça deles. Porque, como eu falei, Jesus chegou e falou: o reino está próximo, a hora é chegada. E aqueles homens achavam que Jesus era um líder político, que Jesus ia trazer Israel, tirar Israel das garras de Roma, ele ia virar um estado independente novamente. Esse era o líder que eles estavam esperando. Aí de repente eles devem ter pensado assim: meu Deus, se a gente morresse, o que vai acontecer? A gente está levando Jesus, ele é o nosso Messias, ele vai salvar isso aqui, ele vai nos tirar disso, mas se a gente morrer, e a nossa missão, e o reino que havia chegado, e agora o que está acontecendo? Os nossos planos vão parar. Não se importa que a gente morra, Jesus? O Senhor não se importa? O Senhor não se importa, Jesus? O Senhor não se importa se eu perder o meu emprego? E essas são perguntas que a gente faz. Como aqueles discípulos fizeram, a gente também faz perguntas semelhantes. O Senhor não se importa que eu perca meu emprego? Jesus, o Senhor não se importa dos meus planos de casar ou de permanecer casado? Jesus, e os meus sonhos? E os meus projetos? O Senhor não se importa? Porque tudo que eu consigo ver é a tempestade que vem. É a tempestade que vem. Talvez, se Pedro pudesse estar aqui e pudesse olhar e falar com a gente, talvez ele ia olhar, ele ia falar assim:
a gente não sabia mais o que fazer. A gente estava perdido. Tudo que a gente achava era que aquela tempestade tinha determinado o que ia acontecer com a nossa vida. É isso. Acabou. Não tem mais nada. Mas, olha só. Todo aquele desespero, todo aquele medo. Olha só o que Jesus faz quando ele acorda. Mas olha só, isso aqui é verdade. Eu falei na frase no começo, olha só, a fé deles se deteriorou conforme as circunstâncias da vida pioravam. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Mas naquele ponto tão baixo, eles aprenderam uma verdade maravilhosa. Nos pontos mais baixos, Deus quer falar conosco, quer falar comigo e com você, a fim de que a gente entenda, a fim de que a gente ouça a voz dele. Eu falei essa frase na terça-feira. Olha só, eu trouxe um pedaço dela. Essa frase é do escritor C.S. Lewis, muito conhecido por escrever as Crônicas de Nárnia. E na sua frase ele diz que Deus clame em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Naquele momento de maior medo, naquele momento de maior tristeza, naquele momento onde a fé aparentemente havia saído de cena, ali foi o momento onde Deus falou tremendamente àqueles corações. E nós, quando passamos pelas nossas tempestades, quando passamos pelos momentos difíceis, este é a voz do Senhor, este é o megafone do Senhor para falar ao meu coração, para falar ao seu coração. Porque muitas vezes nós não queremos ouvi-lo. Nós estamos olhando tanto para a tempestade que nós nos esquecemos dele. Então Jesus, ele despertou. Ele repreendeu o vento. E ele disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Vocês não têm fé? A pergunta de Jesus é uma pergunta muito interessante. Aqueles homens haviam visto Jesus fazer tantas coisas. Por que vocês estão com medo? Vocês acharam que a tempestade iria determinar o que iria acontecer com vocês? Se eu pudesse mudar um pouco a pergunta de Jesus, um pouco a frase dele, talvez, por que vocês deixaram que a tempestade determinasse o futuro de vocês? Por que vocês temeram a tempestade ao ponto dela mudar o futuro de vocês? Ao ponto dela mudar o pensamento de vocês? Por que vocês deixaram isso? Por quê? E essa é uma pergunta que ecoa no meu coração, porque não há uma resposta dos discípulos. E essa pergunta, quando o autor deixa a pergunta sem serem respondidas, a ideia é que o leitor olhe para a sua vida e responda. Por que a gente deixa que a tempestade determine a nossa vida? Por que muitas vezes a gente deixa que a doença determine a nossa vida? Por que muitas vezes a gente deixa que as situações determinem o nosso futuro? Mas olha só, o texto continua. Apavorados. Olha só, cara, olha isso. Eu nunca tinha reparado nisso. E eu quis colocar, olha, está em amarelo, deixei destacado. Apavorados. Por que eles estavam apavorados? Ou melhor, com quem eles estavam apavorados? Era com a tempestade? Não. A tempestade havia passado. Com quem aqueles homens, aqueles 12, estavam apavorados? Eles estavam apavorados por causa de Jesus. E eles fazem uma pergunta: quem é este homem? Uma pergunta que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Quem é este homem? O vento e o mar lhe obedecem. Incrível. Aqueles homens estão apavorados por causa de Jesus.
Irmãos, está parecendo muito que aqui Pedro ele quer fazer um paralelo. Parece muito que nessa história a fé e o medo, elas são faces da mesma moeda. A fé e o medo aqui me parecem que elas são faces da mesma moeda. Como assim? Talvez Jesus está dizendo, não temam a tempestade. Se vocês têm que temer alguma coisa, temam a mim. Quando vocês temerem a mim, vocês irão colocar a sua confiança em mim. Porque quando vocês temem, vocês deixam que isso determine o futuro de vocês. Temam a mim. Creiam em mim. A fé e o medo aqui andam juntas, são faces de uma mesma moeda. Temam a mim. Creiam em mim. É isso. Creiam em Jesus. Temam Jesus. Nós deixamos as circunstâncias moldar o nosso caráter, a nossa vida. Mas não é isso. Não é isso. Olhem para Cristo. Vejam Cristo. Creiam nele. Temam. A palavra vai dizer que os discípulos, as pessoas deveriam crer, temer. Tiago vai falar que para Deus, que quando os demônios olham para Deus, eles creem e tremem diante de Deus. Quanto mais nós, filhos, filhas. Muitas vezes nós perdemos a reverência em relação ao nosso Deus. Nós perdemos. Nós achamos que Ele é apenas mais uma pessoa. Nós achamos que Ele é apenas mais um que está aqui para fazer as nossas vontades, para nos dar respostas imediatas. Não. Muitas vezes nós esquecemos que com quem nós estamos falando, com quem nós estamos nos relacionando, é o Criador de todo o universo, é o Criador de todas as coisas, aquele que até o mar e o vento lhe obedecem. Faz parte da nossa vida crer e temer e tremer diante do poderoso Deus que está cuidando de mim e de você. Que está cuidando de mim e de você. Olha só, quando a gente lê a história, quando a gente passa os evangelhos, a gente vai para Atos, não é? Lucas está escrevendo em Atos 4, se eu não me engano, versículo 13. Pedro e João, eles são chamados perante o Sinédrio. O Sinédrio era a reunião daqueles fariseus, daqueles saduceus. Era a reunião daquelas pessoas da alta cúpula, pessoas que eram os maiores do patamar ali, daquela região ali de Israel. E foram aquelas pessoas que mataram Jesus, que capturaram Jesus e sentenciaram à morte. Pedro e João são levados a eles, porque eles estão pregando Jesus, aquele que havia morrido, mas que ressuscitou. Qualquer pessoa, qualquer um ali que fosse de Israel, eles saberiam que diante daqueles homens que eram de alto nível de instrução, que eram considerados as pessoas mais inteligentes, mais sagradas daquele local, eles deveriam temer e tremer aqueles homens. Qualquer um ficaria nessa situação diante daqueles homens. Mas Pedro e João não. Porque eles aprenderam a lição do barco. Lucas não, Atos 4, 13 vai dizer que aqueles homens do Sinédrio ficaram impressionados com a coragem daqueles dois. Eles ficaram admirados, porque eles não temeram aquele Sinédrio. Pedro e João entenderam a lição do barco. Eles temiam não a homens, não a natureza. Eles temiam o Criador. Eles temiam aquele que deveria conduzir a vida deles, Jesus Cristo. Gente, eu sei que a gente está vivendo um tempo de pandemia. Mudou a nossa rotina, mudou as nossas finanças, mudou o jeito que a gente se relaciona na nossa família, o jeito que a gente se relaciona como igreja. Mudou muita coisa, eu sei. Mas
quando a gente para pensar, será que nós não estamos colocando a nossa confiança da nossa vida, do nosso futuro, na mão de um vírus? Na mão de uma pandemia? Será que nós tiramos, por causa dessa circunstância tão grande, os olhos do nosso Senhor? Será que não estamos deixando mais com que Ele seja o centro? Porque tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos é sobre isso? Será que nós não estamos temendo a pandemia, assim como aqueles discípulos temiam a tempestade? Mas, gente, deixa eu fazer um adendo sobre isso. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou dizendo que a gente tem que viver de uma maneira irresponsável, de uma maneira maluca. Ah, essa pandemia não existe, esse negócio é maluquice, é inventado. Não, não é isso que eu estou falando. Esse negócio é real, é perigoso. E nós estamos aqui fazendo isso, reunidos aqui, porque nós vemos que isso é perigoso e a gente quer fazer o melhor como discípulos de Jesus. Eu não estou falando sobre viver uma vida de maneira maluca, até porque as Escrituras falam que essa não é a melhor maneira de se viver, nem a maneira que Deus aprova. O que eu estou dizendo é que a gente olha para a tempestade, que a gente olha para essa loucura que nós estamos vivendo, que a gente olha para a doença que nós estamos vivendo, para a falta de emprego, para as lutas, e a gente coloca a nossa confiança nisso, e a gente teme isso, e a gente coloca isso acima de Jesus. E este não é o chamado. O chamado é para que a gente creia em Jesus. O chamado é para que a gente tema Jesus, a fim de que Ele molde e direcione a nossa vida. Fixe seus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Assim como aqueles homens fizeram. Assim como Pedro e João diante do Sinédrio fizeram. Porque eles criam plenamente. E quando Pedro está escrevendo o seu evangelho ali através de Marcos, 35 anos depois, ele olha para aquilo e ele fala, eu aprendi a lição, porque eu entendi que o meu Salvador morreu por mim. Porque eu entendi que Jesus morreu por mim. E é por isso que eu estou falando essas palavras. É por isso que eu quero que as pessoas saibam aquilo que o meu Salvador fez por mim. Nenhuma circunstância é maior do que Ele. Nem o nosso pecado é maior do que Ele. E olha que Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus vai com a sua mão poderosa e fala, ei, eu sou maior do que o seu pecado. Eu sou maior do que a sua dor. Eu sou maior do que a sua tempestade. E Ele prova isso vindo até nós, caminhando conosco, morrendo na cruz. Suportando a maior das dores, sendo obediente ao Pai. Fixe seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele general, no final das contas, depois de passar 8 anos preso, ele é finalmente resgatado. E ele volta. E perguntam para ele, e aí? Você perdeu a esperança? Você perdeu a fé? O medo invadiu? E ele falou, sim, o medo veio, o medo bateu. Mas eu entendi que eu precisava crer que alguém maior desenhava a minha história, controlava o meu futuro, falava o que iria acontecer. E eu confiei nisso. E então eu consegui passar por aquele tempo. Que o nosso medo possa ser em Jesus. Que a nossa fé possa estar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Creia nele. Creia nele. Se coloque diante dele. Fale com ele, abre o seu coração para ele. Fale, rasgue o seu coração. Nós temos medo, nós temos incerteza, sim temos. Mas Jesus é maior do que a tempestade. E aquilo que ele falar é o que vai acontecer. Não o que a tempestade fala. Não o que a gente acha que vai acontecer. Eu falei. A gente acha que quando pelo medo a gente vira adivinhador do futuro. Não. Jesus sabe o futuro. Porque Ele é Deus.
Ele é Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos o nosso olhar certo, no lugar certo, Jesus. Como Pedro teve depois de passar por essa experiência. Que nós possamos olhar para Cristo no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo. Não para as circunstâncias, para Cristo. Quero te convidar para juntos nós cantarmos mais uma canção. Enquanto a gente vai arrumando as coisas aqui, eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui. Nos ensina, Pai. Nos ensina as verdades da sua palavra. Nós precisamos do Senhor mais do que qualquer coisa. Pai, não deixe que a gente olhe para as circunstâncias das quais a gente está vivendo e ache que ela é que vai moldar a nossa vida e o nosso futuro. Porque assim a gente só vai ver tristeza e desesperança, Pai. Só isso que a gente consegue ver. Mas quando nós vemos o Senhor, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Senhor, aquele da quem a gente deve colocar a nossa fé, daquele da qual nós devemos temer, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Pai, que o Senhor possa realmente dar alívio nisso aos nossos corações. A sabermos, Deus, que é o Senhor quem decide a nossa vida, que é o Senhor que decide o nosso futuro. Que a gente possa, Pai, todos os dias, reconhecer essa verdade e falar: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Seja feita a sua vontade e não a minha. Neste momento nós clamamos, Deus, por essa tempestade que nós estamos vivendo. Pai, que o Senhor venha acalmá-la. Que o Senhor venha fazer com que os ventos e a água parem. Mas, Pai, seguiremos confiantes de que o Senhor sabe o horário certo e a maneira certa de fazer isso. Nós iremos confiar no Senhor. Todos os aspectos da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos dá forças para continuarmos vivendo, Deus, olhando fixos com o Senhor, para o Senhor, sabendo que é o Senhor quem determina todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.